será que um filósofo tem na cabeça? Minhoca? Tudo bem? No último vídeo a gente viu o quê? A gente viu por que a Grécia foi a origem da filosofia. A gente viu que a política foi uma das grandes causas para nascer a filosofia. Mas por quê e o que esses primeiros filósofos tinham na cabeça? O que eles estavam fazendo? Qual é o que motivou a centelha a explodir no caso deles? Eu vou te dizer, foi a natureza. Mas como assim a natureza? O que esses caras estão... O que tem a ver a natureza com isso? Veja, vamos ver uma música do Gilberto Gil, um trechinho dela. Uma música que chama Refazenda. Que a gente vai entender por que esse pessoal começou a tentar entender o que é a natureza. O que diz essa música? Diz o seguinte. Acataremos teu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhecerá tomate, anoitecerá mamão. Abacateiro, sabes ao que estou. Veja, a música bonitinha, simpática. E percebe que nessa música, o eu lírico, o sujeito que está escrevendo, falando com a natureza aqui, ele se coloca em pé de igualdade. Ele está falando com a natureza como se eles fossem do mesmo nível. São iguais. O abacateiro, o mamão, ele quanto o ser humano, todos iguais. Só que, veja, apesar de ele falar como igual, como uma certa unidade, tem diferenças. Um é um abacate, outro é um mamão, cada um tem seu tempo, ele é um ser humano, não são todos iguais. Não é tudo a mesma coisa. Percebe o que a gente acabou de fazer? A gente está falando que a natureza, ela é una, o sujeito fala como igual com os animais, com a natureza, só que ao mesmo tempo ele percebe que ele não é um abacate, ele não é um boi, ele é diferente. Quer dizer que a natureza é una e variável. Isso não causa espanto? Admiração? Outro exemplo. Você vai pegar um avião. O avião sobe, desce e fica tranquilo. Isso acontece milhares de vezes todos os dias. Por que você fica tranquilo que o avião vai subir? Porque você confia que a lei da física que está garantindo ele no alto, depois descendo, funciona sempre igual em todos os lugares do mundo, não é? Veja, apesar da natureza ser o mundo, a natureza incrivelmente grande e variada, você acredita que tem uma regra, uma lei que vale para tudo, uma coisa só. Você não acredita que a física, hoje estou com muito azar, acho que vai dar errado. A lei da física vai mudar e vou virar uma panqueca. Claro que não. Você vai na farmácia, compra o seu remédio, você não acha que naquele dia você deu muito azar e a química vai funcionar diferente com você. Ao invés de você se curar da doença, você vai se dar mal. Claro que não. Mas como você talvez já não seja mais uma criancinha, você já se acostumou com essas coisas, com essa uniformidade. Mas se você parar para pensar por um momento, você fala, nossa, realmente, que coisa espantosa, incrível. O Agostinho, por exemplo, tem um momento que ele diz que os milagres de Deus, claro, Agostinho é um filósofo cristão, então ele acredita na possibilidade do milagre. Outros não acreditam, mas isso é insignificante. O que importa ele vai chamar atenção para quê? Ora, num milagre, o que importa não é o milagre em si. Não é quando alguma coisa sai dessa rotina da natureza. O milagre existe justamente para você, nossa, veja, o milagre chamou atenção para a uniformidade da natureza. Veja que coisa linda e maravilhosa. É isso que espanta. Como é que pode ser uma coisa só, uma regra valendo sempre para tudo? Isso é o que motiva os primeiros filósofos.
é o espanto, é a admiração, e especialmente no início em relação à natureza. É isso que eles querem entender, é isso que os primeiros sujeitos da filosofia, que a gente chama de pré-socráticos, porque eles estavam muito interessados na natureza, e depois do Sócrates a filosofia vai ter uma pequena mudança no modo como ela discute os problemas, quais serão os problemas. Então a gente costuma agrupar esses primeiros como pré-socráticos. Esses sujeitos estavam pensando em quê? Puxa vida, a natureza é impressionante. Como é que pode ela ao mesmo tempo ser una, uma coisa só, ela ter unidade e variar, ser diferente? Então o que eles quiseram fazer? Qual foi a pergunta que veio a eles? Eles pararam e pensaram, puxa, olharam assim em volta e falaram, o que é a natureza? Veja, essa é a pergunta que inaugura a aventura da razão no Ocidente. O que é a natureza? E conhecer nada mais é do que conhecer a causa, não é? Ora, se você percebe que tem uma doença no mundo, você está tentando solucionar essa doença, arranjar uma cura para ela. O que você tem que fazer? Tem que entender os mecanismos que levam essa doença a surgir, como é que ela funciona, que organismo ela está atacando, que mecanismo. Quando você entende isso, você conhece as causas desse efeito, você pode atacar a causa e acabou o efeito. Então, conhecer é conhecer a causa. E é isso que esses primeiros filósofos foram atrás. Eles queriam saber, qual é a causa da natureza. O que eles estavam buscando é qual é o princípio a partir do qual a natureza vem. E princípio, em grego, é arché. Eles estavam buscando a arché da physis. Physis é natureza. Física vem de physis. Vê? O grego te ajuda. É uma maravilha. Por isso que esses primeiros filósofos, a gente costuma chamar eles de naturalistas. Porque eles estão preocupados com a natureza. É isso que importa para esses sujeitos. O primeiro deles, que a gente costuma dizer que foi o primeiro filósofo, number one, é o Tales de Mileto. Por que o Tales de Mileto é considerado um primeiro? Porque ele é o sujeito que vai pensar, puxa, de onde vêm todos esses elementos? Ele vai pensar, deve vir de apenas um elemento. Há outros filósofos que vão falar como ele, deve vir de um. Por isso que a gente chama esses filósofos de monistas, que eles propõem um único elemento como a causa original de tudo. Ele vai passar, puxa, deve ter tido um. É um só. Um só qual? Ele vai falar a água. Veja, essa pergunta dele, ela vai além do nosso mundo físico normal. Ela ultrapassa. O que ele está buscando? Ele está buscando um princípio a partir do qual tudo se originou. Ele não está vendo esse princípio aqui. Mas a razão dele exige que tenha um. Precisa ter. Tem que ter um começo. Para ele foi a água. Se você for estudar os pré-socráticos, você vai ver que isso variou de filósofo para filósofo. Um disse que é a terra, outro disse que é o ar. É difícil até saber exatamente por que o Tales chegou à ideia da água. Pode ser que ele tenha visto que a água está presente em quase todos os organismos vivos, que ela é fundamental para a vida, pode ser que isso tenha motivado a ele. Mas quando ele fez essa afirmação, olha, a água é o princípio a partir do qual todas as coisas do mundo existem, é a partir da água que tudo vem, olha, pronto, ele fez uma afirmação filosófica. A primeira. E isso é incrível. É como se ele tivesse inaugurado o diálogo da filosofia. Ora, se ele inaugurou um diálogo, é claro que vai ter mais gente participando. Aí vai ter um outro sujeito falando, veja, Thales, eu acho que não é bem a água. Acho que é o ar. Ah, não, acho que é a terra. Não, acho que é uma união da água e a terra. Aí não para mais. Ora, por exemplo, além do Thales, vai ter um sujeito chamado Demócrito. É bem famoso. Por quê? Porque ele propôs o quê? Ele não falou que era água. Ele disse, olha, as coisas desse mundo, elas são formadas por pequenas partículas, muito pequenas, que não podem ser divididas. Por isso ele chamou de átomo. Tomo, tipo parte. Igual você tem livros. Tomo 1, tomo 2, tomo 3. Tomo, uma parte. A é a negação. Então, 100 partes. Ele falou, as coisas são feitas de quê? De átomos.
de partículas materiais que não podem ser divididas. Veja, essa ideia dele é tão boa, é muito interessante, aliás. Milhares de anos atrás, e até hoje a gente usa essa ideia de átomo. É claro que o que hoje a gente chama de átomo não é mais, a rigor, um átomo. Por quê? Porque ele é feito de partes. Um elétron, um próton, um nêutron. Lembra, átomo para o Demócrito significaria sem divisão, é isso que a palavra quer dizer. Só que o nosso átomo hoje tem divisão. Aliás, tem muito mais. Física quântica, aquela coisa toda. Mas ainda assim a gente mantém a palavra, porque a ideia é essa. Veja que a ideia do Demócrito é bastante radical. Por quê? Porque ele está dizendo que tudo nesse mundo é feito de matéria. Por isso que a gente costuma dizer que ele é um materialista. Tudo aqui é matéria. O seu corpo é matéria, um monte de partículazinhas, como se fosse um Lego. Eles montam, eles desmontam. A sua alma, inclusive, é feita de matéria. Veja como o Demócrito é bastante interessante. Quer dizer que quando você morre, o que acontece com a sua alma? Ela não permanece, não tem razão para ela permanecer. Como ela é feita de matéria, imagina um monte de coisa unida, ela faz o quê? Olha, solta. São os legos, todos grudadinhos. Você está vivo, sua alma está lá também. Ora, você morreu, o seu corpo se desintegra, as partículas vão para outros lugares, assim como sua alma. Veja que ideia maravilhosa. Então, o que a gente tem aqui? Qual é o ponto? Esses primeiros filósofos, eles vão tentar descobrir qual é o princípio que unifica tudo e, ao mesmo tempo, é justamente esse princípio que explica porque nós somos variáveis. Porque é a quantidade desse princípio nos objetos que vai explicar, olha, por isso que esse objeto é de um tipo e esse é de outro. Viu? A filosofia começou a achar soluções para os problemas do mundo. E talvez esse seja o grande ponto, que é o que fecha essa aula. O que os primeiros filósofos estão fazendo? O que eles estão descobrindo? Que a natureza, a física, esse mundo aqui tem regras. Regras, isso é muito importante. E, segundo ponto, essas regras podem ser conhecidas pelo ser humano. E o instrumento pelo qual o homem conhece essas regras é a razão. Por isso que a gente fala que esses primeiros filósofos inauguraram a aventura da razão. Por quê? Eles falaram, sim, o mundo, por incrível que pareça, ele tem regras. Ele está sendo regido por regras. E, tudo bem, se fosse só regras e a gente não pudesse conhecer, não faz muita diferença. Mas não, a gente pode conhecer. E como é que a gente faz isso? Com a razão. Em grego é logos, uma palavra absolutamente importante, fundamental, não só na filosofia, como no cristianismo. É incrivelmente importante essa palavra. Então eles estão dizendo, sim, a natureza tem regras, a gente pode conhecer, e isso é feito pela razão. Agora, será que essa aventura da razão sempre levou o homem a ter uma boa relação com o mundo, com a natureza? Bem, esse é o tema do próximo vídeo. Até lá! Você já deve ter entendido, né? Gostou, like? Não gostou, like. Acho que agora está na hora de inscreva-se no canal. Gostou? Inscreve. Não gostou, inscreve, porque aí você vai entender porque está errado. Até lá!